Eu sempre comentei com o apóstolo que às vezes eu tenho dificuldade com o meu emocional mexe, né? Mas eu quero dizer o seguinte, com o passar dos anos, Deus transforma as nossas vidas. E Ele tem transformado e agido isso na minha vida, né? Porque eu possa realmente levar da palavra dEle, né? Então eu quero dizer que o sentimento que eu estou tendo agora nesse momento é sentimento de alegria. Porque é algo que eu faço que gosto, que é falar da palavra dEle. Porque a palavra dEle é cheia de vida, a palavra dEle é cheia de transformação. Bom, eu sou filho antigo aqui na comunhão, né? A minha conversão, ela se deu aqui na própria comunhão cristã. A comunhão cristã tem 26 anos, eu tenho 25 anos de comunhão cristã. Então, eu reuni vários amigos durante todo esse tempo. E se é um sentimento que eu tenho no coração, é um sentimento de gratidão. Porque Deus usou esse púlpito para transformar a minha vida. E eu estou aqui tendo a oportunidade de usar esse púlpito para transformar a vida dos meus irmãos. Só para vocês terem uma ideia, eu vim com o coração muito duro para a igreja. E eu levei tempo para ser convertido. Eu não fui convertido assim de uma hora para outra. Aqui na comunhão cristã, no princípio dela, dava-se um curso chamado Panorama Bíblico. E hoje, para a glória do Senhor, esse curso está sendo dado novamente. Porque é um curso onde traz revelação da palavra dEle. E se traz revelação, ele traz vida, traz transformação. Mas mesmo assim, eu sou uma pessoa que pensa muito. E o intelecto, às vezes, não deixa o fluir de Deus nas nossas vidas. Então, eu precisei de vários anos para ser quebrantado. Só para vocês terem uma ideia, nos meus primeiros anos de vida, eu tinha dificuldade de chamar um irmão de irmão. Porque eu falava assim, isso é religiosidade. Irmão, para mim, é o meu irmão físico, é o que é nascido do meu pai, é nascido da minha mãe. Isso era irmão para mim, né? Mas com o passar dos anos, eu vi o derramar de amor de Deus através da vida dos meus irmãos, que hoje eu estou num amor tão grande, que se a pessoa entra hoje na igreja e fala que é convertido, eu já chamo de irmão, sem saber a história dela. Porque eu creio que se ele está aqui na igreja, é porque ele está buscando de Deus. O intelecto, às vezes, ele dificulta a gente. O intelecto, às vezes, ele nos bloqueia. E quando a gente quer entender as coisas de Deus, como é que eu vou dizer? A gente tem que ter revelação do Espírito Santo. Eu comecei a entender da palavra de Deus quando eu comecei a orar, Senhor, me ensina do Teu Espírito Santo ao meu espírito, para que eu possa ter revelação. Porque eu era muito difícil confiar em homens. A palavra mesmo diz que nós não devemos nos confiar em homens. Se nós temos que confiar em alguma coisa, é confiar em Deus. Só que com o passar dos anos, eu soube que Deus usa os homens. Muitos homens estiveram aqui falando da palavra dEle. E aí no meu intelecto eu falava assim, mas será que é da palavra dEle? Mas realmente é. Só existe uma maneira de você saber se é ou não é. É você aprender a palavra dEle. É conhecer a palavra dEle. E esse é o propósito dEle. Porque nós, como homens, cometemos erros. Deus não comete erro. Nós, humanos, cometemos erros. Deus é perfeito. E eu tive várias conversas com Deus, né? Mesmo antes de ser convertido, eu já conversava com Deus. E as minhas conversas, muitas vezes, elas falavam de cobrança. Sabe, por que as coisas são desse jeito? E quando a gente começa a cobrar coisas que não deveríamos cobrar, a gente se sente amargurado. Hoje, o sentimento que eu tenho no meu coração é sentimento de gratidão. Porque eu consigo ver o que Deus operou na minha vida. Eu consigo ver o que Deus está operando na vida de vocês. E tudo isso começa com um princípio bem básico, né? Que fala através da fé. Bom, não tem como você estar aqui e não dar o testemunho da sua transformação, né? Não tem.
Aí eu falo assim, Senhor, eu quero subir lá no púlpito só falar da Tua palavra, só da Tua palavra, só do Teu Evangelho. Eu não quero falar daquilo que aconteceu na minha vida. Aí eu falo assim, mas a gente tem que dar o testemunho, porque o testemunho edifica a igreja. E muitas vezes eu me calava, eu não falava. Eu tenho testemunhos tremendos na minha vida, e eu não falava porque eu falei, será que devo? Será que não devo? E naquela me tornava o quê? Omisso, não falava, deixava os outros falando. Hoje eu estou assim numa situação, né, que o apóstolo falou assim, vai lá, você prega, mas não fala muito não, hein? Olha o tempo lá, respeita o relógio. Numa época ele falou assim, o pessoal perguntou, o Marcelo fala demais. Aí o Alisson falou assim, não, ele é meio caladão, né? Mas quando dá para falar, segura ele, não. É assim, eu estou solto, gente. Eu estou solto porque eu estou confiante no Senhor. Assim. E isso que eu estou fazendo hoje é para edificar a vida de vocês. E é para a honra e glória do Senhor. Aqui nesse púlpito é um lugar de honra e glória, mas não do homem, não do Marcelo. É um lugar de honra e glória do Senhor. O homem aqui é instrumento usado por Ele. E eu aprendi que eu tenho que me render a Deus. E quando eu me rendo a Deus, eu declaro a minha fraqueza. E quando eu declaro a minha fraqueza, Ele usa, Ele torna forte. Deus se agrada dos humildes. Escolhi um tema bem fácil para falar hoje, né? Que para vocês vai parecer loucura, né? O tema é assim, que a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer entendimento humano. Então, eu falei assim, é difícil, né? Como? Loucura de Deus é mais sábia do que todo entendimento humano? Eu aprendi. Aprendi tanto que eu não quero mais entendimento humano. Eu quero a loucura de Deus. Amém. É maravilhoso você entender. Por que o Paulo, quando pregava para a igreja em Coríntios, ele pregava que o Pai deu o Filho em amor por nós, mas deu o Filho para morrer. Isso para o gentil é loucura. Quem dá um filho para morrer? Quem faz isso? Deus faz. Então, por isso que eu falo que eu quero a loucura de Deus, porque eu quero Cristo vivo em mim. E para Cristo estar vivo em mim, e para Cristo estar vivo em você, é necessário morrer. E isso é loucura, né? É loucura você entender essas coisas. É loucura você saber que quando você morre para as coisas terrenas, as coisas celestiais vivem dentro de você. Nós cantamos aqui hoje, né? Que o céu desça à terra. Eu li uma frase essa semana na internet que me impactou. E a frase era a seguinte. Ela falava assim, o que não é impactante, deixa eu lembrar a frase corretamente, para só um instantinho. Ele estava falando assim, muitas pessoas acham que é impactante o homem pisar na lua, mas isso não é impactante. O que é impactante é Deus pisar na terra. E ele pisou aqui porque existe um propósito. Bom, vamos dar, amados, eu trouxe a Bíblia aqui, mas eu trouxe também as minhas páginas, né? Não, só que aqui está em letras maiores, né? E eu, como sou míope, para não ficar tira óculos, põe óculos, tira óculos, põe óculos, eu decidi usar aqui as folhas, né? Para ser mais rápido e para dar tempo no horário, né? Então, vamos falar o que Paulo falou da loucura de Deus, né? Porque Deus, Ele quer confundir realmente os sábios, mas Ele quer se revelar aos humildes, aqueles que realmente querem aprender. E Ele ensina. Mas o que Paulo estava pregando em Coríntios é uma mensagem que está escrita lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 a 21. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Muitas vezes as nossas pregações são loucura, né? Mas isso é o propósito de Deus, né? Que a gente possa realmente ter cada vez mais revelação dele. Bom, o meu testemunho da minha conversão. Eu tinha por volta de 30 anos, já tinha terminado a minha faculdade, já tinha todo aquele intelecto estabelecido dentro de mim, mas eu tinha um propósito na vida, conhecer a Deus. E esse propósito só poderia acontecer se eu conhecesse a palavra dele. E a palavra dele, para aquele que não pede a ajuda do Espírito Santo para poder entender e interpretar, às vezes nós temos um pouco de dificuldade. Deus colocou uma pessoa do meu lado que começou a falar da palavra dele para mim. E eu falava assim, eu quero aprender. Eu já terminei a faculdade, estou com o tempo livre à noite. Você pode me ensinar? Ele falou, posso fazer melhor. Eu vou levar você para um curso. E esse curso chama Panorama Bíblico. Então foi 1 ano fazendo o curso Panorama Bíblico nas quartas-feiras. Eu vim de uma tradição católica. Então era assim, quarta-feira, Panorama Bíblico. Domingo, missa na igreja. Fiquei 1 ano assim. Quarta-feira, revelação da palavra de Deus. Domingo, tradição. Mas quando a palavra ia entrando dentro de mim, ia criando um desconforto. Porque eu via na igreja católica, graças a Deus, ela também tem mudado. Hoje não é mais como era há 25, 26 anos atrás. Mas eu via muita religiosidade. E aquilo me incomodava. E ao mesmo tempo que eu ia recebendo mais da palavra de Deus, e eu falava assim, será? O tempo todo, né? E dúvida, gente. Dúvida não é de Deus. Mas foi tão engraçado o processo da minha conversão, que era assim, eu sempre gostei de sentar nos primeiros lugares, porque eu gosto de entender aquilo que está sendo falado. Então, eu não gostava de sentar no fundo da igreja. Quando eu estava E a igreja que eu ia na igreja católica era uma igreja muito grande, né? Ela tinha cerca de 40 e poucos bancos, né? Era muito banco, né? Só que a igreja nunca enchia, né? Ela ocupava os 15 primeiros bancos, depois tinham todo aquele vazio de bancos. Mas eu estava lá nos primeiros bancos. Aí, quando eu comecei a fazer o curso Panorama Bíblico, eu comecei a me sentir incomodado. Então, eu já deixei de ocupar a primeira fileira de banco. Já pulei para a segunda. Aí, na outra semana, eu recebia mais revelação de Deus. Pulei para a terceira poltrona. Isso foi sucessivamente durante 1 ano. Até o ponto, quando chegou lá no 15º banco, eu já pulei para o penúltimo banco da igreja. Eu estava ali, dali para a porta. Dali você não vai ficar mais aqui. E no último dia que eu fui como membro da igreja católica, eu sentei no penúltimo banco. E atrás de mim, sentou no último banco, um bêbado. E ele acho que estava sendo usado pelo maligno. Então você imagina, aquela luta interna que você tem. Porque a luta existe, gente. Deus jamais falou que seria fácil. A luta existe. Então, é uma questão de realmente de você confiar e crer. Aí eu estava vendo a missa e o bêbado atrás de mim gritando, você quer morrer? Você vai morrer. Bem alto assim, gente. E eu lá. Por que o padre não manda esse bêbado para fora da igreja, mano? E eu não... Quem daqui quer morrer? Ninguém quer morrer. Só porque nós não queremos morrer? Porque nós não fomos criados para morrer. A criação original de Deus era para que não existisse a morte. Mais para frente eu vou detalhar isso aí.
E o bêbado gritando, a missa inteira, e eu confuso, e o bêbado gritando, você vai morrer, você vai morrer. Nossa, vocês não sabem como eu fiquei perturbado, mano. Fiquei tão perturbado que eu fiz um propósito com Deus. Durante esse 1 ano que eu fiz o curso do Panorama Bíblico, a pessoa que ministrava o curso, ela falava, gente, Deus é Pai. Quando você fizer as suas orações, você trata Ele de Pai. Tenha intimidade com Ele. Busque a Ele. Ele te ouve. E eu fiquei tão impactado com o bêbado gritando na minha orelha que eu ia morrer, que eu cheguei assim, esperei toda a Soraya dormir, a minha esposa, pôs os filhos para dormir. Isso era meia-noite, mais ou menos, em casa. Aí eu falei assim, eu vou orar para Deus. E na minha oração eu falava assim, eu não quero ser enganado por homens. Na minha oração eu falava assim, eu quero a tua sabedoria. Na minha oração eu falava assim, eu não quero entregar o meu dinheiro a pastores. Olha como é que eu estava, olha como é que eu estava. A minha oração era desse jeito. Aí eu fiz um propósito, falei assim, é o seguinte, Deus, eu tenho aprendido do Senhor, e isso tem me criado desconforto. A gente sair da nossa zona de conforto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou orar, e o Senhor tem que responder a minha oração, na palavra. Se o Senhor não responder a minha oração na palavra, fica do jeito que está. Eu fico na tradição do meu pai, da minha mãe, e vou ficar, né? Porque homem por homem, padre, pastor, para mim é tudo igual, naquela ocasião, né? Porque era um período de quê? De ignorância. Eu não sabia totalmente as coisas de Deus. Eu estava começando a ter entendimento. E o começar a ter entendimento, isso quer dizer que também está começando a ter transformação. Bom, aí eu orei. E na minha oração era assim, Pai, me responde. Pai, por favor, eu estou em dúvida, eu estou indeciso. Eu preciso da tua resposta. E aí eu falei assim, eu vou abrir a Bíblia. Se cair em um texto que eu não entender nada, fico na tradição dos meus pais. Agora, se eu abrir esse texto e o Senhor revelar para mim o que eu estou orando e pedindo resposta, aí eu vou para a igreja evangélica. Aí eu vou para lá. Para minha surpresa, quando eu abri o texto, caiu em Provérbios 3. O tempo todo chamando ele de pai. Agora eu vou ler para vocês. Provérbios 3, do versículo 1 ao 12. E isso aqui foi a resposta de oração, porque tudo aquilo que eu perguntei, ele conseguiu responder um texto da palavra. E Provérbios 3 começa assim, meu filho. Você imagina, né? Até me arrepio quando falo isso. Eu chamando ele de pai, eu falo assim, se cair lá no Antigo Testamento que fala de guerra, matança, não sei o quê, tradição. Mas se o senhor falar que o senhor é realmente meu pai, eu vou para a igreja evangélica. E aí caiu o Provérbios 3 lá. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a vocês prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e a boa reputação. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha a minha sabedoria aqui, ó. Não se apoie no teu entendimento. É só a resposta. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre. Quando eu falei de pastores, olha aqui o que é que ele me respondeu. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho,
Não despreze a disciplina do Senhor, nem magoe a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Demais, né? Maravilhoso, né? Tudo que eu orei, ele respondeu. Eu só fiquei assim com um pouquinho chateado com a disciplina, né? Porque ninguém gosta de passar por disciplina. Porque a palavra do Senhor fala assim, até quando você passa por dificuldade, render ações de graças. Dá graças pela tribulação que você está passando. Deus está querendo te transformar. A gente, quando passa por alguma dificuldade, não é para mostrar a nossa maneira de ser, o nosso coração para Deus. Porque Ele sabe como é que anda o teu coração. Ele sabe como é que está o teu coração. Quando nós passamos por alguma disciplina, por alguma tribulação, é para nós vermos o nosso próprio modo de agir, para nós vermos como anda o nosso coração, para nós sabermos o quanto que ele precisa ser tratado, o quanto que ele precisa ser curado. E na realidade, se hoje nós estamos vivendo aqui, é porque Deus quer curar os nossos sentimentos. A palavra do Senhor diz, enganoso é o coração do homem, por isso que nós temos que confiar no Senhor. Porque a palavra ela vai trazer revelação à luz, todas as dúvidas que nós temos. E eu achei isso é maravilhoso. Bom, voltando lá à loucura de Deus, né? Existem muitos paradoxos na Bíblia, que para os sábios, eles falam, não, a Bíblia é contraditória. Uma hora fala uma coisa, a outra hora fala de outra coisa. E não dá para entender, porque ela é cheia de contradição. Não é contradição. São paradoxos. São coisas que se completam. Um paradoxo é assim, nós somos predestinados ao amor de Deus. A Bíblia fala isso o tempo todo. Nós somos predestinados ao amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que nós temos o livre-arbítrio para agirmos da maneira que nós queremos. Fala assim, já que eu sou predestinado ao amor de Deus, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não é bem assim, não é. Uma coisa completa a outra. Para entender melhor o que seria isso, por exemplo, quando a gente sente alguma dificuldade, por exemplo, uma pessoa está passando por uma porta de uma igreja, né, que ele está em dificuldade. E do muro do lado de fora da igreja, ele lê a seguinte frase, venha a mim aquele que está cansado e oprimido. Né? Isso é um chamado de Jesus, né? Aí a pessoa olha para a placa, fala assim, estou cansado, estou triste, eu preciso disso. Aí ele entra dentro da igreja, e aí ele passa o umbral da igreja, ele olha para trás, e ele vê o seguinte, ninguém vem a mim se não trazido pelo meu Santo Espírito. Então, por exemplo, ali houve o que é? O amor de Deus, vamos dizer assim, que nós fomos predestinados ao amor de Deus, mas também houve o livre-arbítrio, né? Você decidiu entrar, você teve essa escolha. Se hoje estamos aqui reunidos, é a manifestação do amor de Deus. Isso é a manifestação do amor de Deus. Mas se nós estamos aqui, é porque também exercemos o livre-arbítrio. Ninguém veio aqui amarrado. Veio porque o Espírito Santo trouxe aqui para receber dessa palavra. Então, eu não me preocupo se eu vou ensinar uma pessoa, se eu vou ensinar 20 pessoas, ou até mesmo se Deus me capacitar a ensinar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Não, o que me preocupa é fazer a vontade de Deus e ser um instrumento na mão dEle. Mas se você está aqui, é porque hoje você precisava estar aqui para ter revelação do Senhor. E que essa revelação ela seja dada através do culto dessa noite. Bom, voltando à loucura de Deus, né, que é entregar o Filho para morrer, né, para que nós possamos ter vida, né. Então, eu vou ler o versículo Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao 24. Jesus dizia a todos, se alguém quer viver após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este o salvará. Aqui, Jesus está dando exemplo que nós
temos que pegar a nossa cruz e segui-lo. E esse exemplo aqui, ele deixa bem claro, não é uma vez só, quando eu declarei como Jesus, Senhor, Salvador da minha vida. Não, isso é diariamente, é todos os dias. Todos os dias nós temos que morrer para o velho homem, para que aquele homem que Jesus entregou para nós, que vem da parte dele, ele possa viver em nós. Então, Jesus falou assim, eu entreguei a minha vida para que você possa ter vida. É bem assim, né? Ele morreu para que nós possamos ter vida, né? O processo de Adão, quando ele cometeu o pecado e o mal entrou na terra, bom, eu vou explicar de uma outra forma para ficar mais fácil para vocês entenderem. As conversas que eu tinha com Deus era da seguinte maneira. Eu falava assim, Deus, se o Senhor, tudo que o Senhor faz é bom, não é? É bom. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso, maravilhoso. Tudo que o Senhor faz é correto, é correto. Como é que o Senhor criou o homem dessa forma cheia de defeitos, né? Para não falar outra palavra, né? Não, o homem comete muitos erros. E quando eu comecei a fazer o curso Panorama Bíblico, a primeira coisa que Deus me mostrou é que Ele criou o homem em santidade. Adão era santo. Adão, quando Deus criou Adão, Ele criou para viver eternamente. Ele não criou Adão para morrer. Por isso que hoje nós não entendemos a morte. Porque a origem da criação é a eternidade. Nós não fomos feitos para morrer. Por isso que nós não entendemos, muitas vezes, a morte. Nós não fomos feitos para adoecer, para enfermar. Nós não fomos feitos para isso. A criação de Deus é perfeita. Aí quando eu falei, nossa, e eu achando que Ele tinha criado o homem de maneira errada, né? Com defeito. Não criou com defeito. Mas Ele deu ao Adão o livre-arbítrio. Ele deu a escolha. Todos nós temos escolhas nas nossas vidas. E nós fazemos com as nossas vidas aquilo que nós achamos que é de melhor, né? E nem sempre as nossas escolhas são as escolhas corretas. Adão cometeu uma escolha incorreta, né? Que eu vou exemplificar mais para frente. Eu gosto de dar também um exemplo do Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo, que ele realmente fala assim, o morrer na cruz não é assim para a vida que há para vir, né? Não é vindouro. É para agora, é para hoje, é para esse momento. Isso é o morrer na cruz. Então, no Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele deixa bem claro isso. Ele fala assim, é Paulo declarando, o apóstolo Paulo, já estou crucificado em Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O morrer na cruz, quando a gente fala que a gente tem que morrer na cruz, é justamente para falar assim, não sou eu que estou no controle, mas é Jesus, Cristo está no controle. Cristo vive em mim. Se nós não tivermos o auxílio de Cristo no nosso caminhar na terra, nós vamos cometer muitos deslizes. Lembra que eu falei que eu não gosto de passar por disciplina? Eu sempre falo isso para meus filhos, né? Há duas maneiras de se aprender na vida, né? Uma é você aprender com a experiência dos mais velhos e através do conhecimento, né? Que foi adquirido nos anos da vida deles, né? E a outra é dar a cara para apanhar, né? Mas quando a gente é jovem, a gente sempre dá a cara para apanhar, né? A gente não escuta a sabedoria, a vivência daqueles que já viveram, né? E eu sempre busquei assim, então eu falo assim, Deus, eu não quero passar por tribulação. As minhas orações são meio medrosas, eu confesso, né? Eu não quero passar por tribulação, mas eu quero conhecer a Ti através da palavra. Me ensina, Senhor. Só que eu aprendi também, o que adianta eu saber se eu guardo para mim? É muito egoísmo, né? É muito. Até o ponto que eu aprendi que o saber e não ensinar é o mesmo que não saber. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, nós temos por obrigação a ensinar aos outros. E é por isso que eu declaro que hoje aqui eu estou feliz.
Porque aquilo que eu tenho aprendido, eu estou tendo a oportunidade de ensinar. E eu amo ensinar, eu gosto da discipulado, eu gosto de estar falando de Deus para as pessoas. Mas assim, aí me despertou uma vontade de estar falando para mais pessoas. E essa vida corrida que a gente leva, às vezes não permite da gente ficar falando, né? Porque nós somos temporais, né? Nós somos escravos do relógio, de certa maneira, né? Nós não temos tempo de ouvir as pessoas, porque nós fazemos compromissos com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E aí a gente começa a falar, não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas, na realidade, tempo tem. A palavra ela está sendo falada de uma maneira errada. Não é a falta do tempo, é a tua prioridade. Se você não tem tempo para ouvir de Deus, é porque Ele não é prioridade na tua vida. Então, antes de você declarar que você não tem tempo, avalie a tua prioridade. Qual é a tua prioridade? Então, a minha prioridade, durante muitos anos, foi aprender de Deus. E hoje Deus tem me colocado outra prioridade em mim, que é ensinar aquilo que eu aprendi. Porque eu não quero simplesmente acabar em mim, né? Eu não quero. Eu quero, assim, felicidade para mim ela é completa quando eu vejo todos sendo transformados dentro da igreja. E olha, pelo tempo que eu tenho de igreja, eu tenho visto algumas coisas que me aborrecem. Assim, de irmão ficar discutindo por coisa que não deveria estar discutindo. Sabe? Cadê o amadurecimento? Cadê o entendimento? Cadê o discernimento? Agora, eu vou ficar cobrar isso dele? Não. Eu tenho que orar pela vida dele e tenho que ensinar ele. Eu tenho que me dispor a ensiná-lo. É isso que eu tenho que fazer. Então, a gente tem que avaliar essa prioridade também dentro de nós, né? Em vez de eu ficar lamentando, murmurando, porque a pessoa age daquele jeito, não, eu tenho que realmente estar ali orando e ensinando para que ele seja diferente. Bom, agora eu vou falar uma coisa assim bem interessante, que é a queda do homem, né? Bom, eu fiquei surpreso quando eu aprendi da palavra de Deus, de saber que Adão era santo, era perfeito. Adão não foi criado com defeito. Mas Deus, quando criou o homem, Ele criou o quê? Para compartilhar as coisas que Ele tem. E Deus não criou um software de computador, que faz assim, age desse jeito. Dessa forma, faz aquela rotina de trabalho. Não. Deus criou o homem com o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio fala de sentimentos. E as nossas decisões, elas são muito tomadas em funções disso. Bom, então vamos falar da queda do homem, que é Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável dela se obter discernimento. Perdoe-me, deixa eu falar de novo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Aqui ela está falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não preciso explicar tudo isso para vocês, que eu acho que a grande maioria já conhece a história, né? Que Deus colocou um limite no Adão e na Eva para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E justamente já despertou aquele sentimento na mulher, que isso foi até por intermédio da própria serpente, né? Que é o maligno, né? Vamos dizer assim, que naquele momento ele influenciou na decisão dela, influenciou no sentimento dela, falou, não, se você comer, você vai ser conhecedora de todo o bem e do mal, você será como um Deus, né? E ela olhou para o fruto e falou, nossa, mas o fruto é bonito, né? É desejável, né? E ela foi lá e comeu. Mas aí não entrou o pecado no mundo. Ela simplesmente comeu e não aconteceu nada. A Bíblia nos ensina que o pecado entrou no mundo por um homem, e esse homem é Adão. E o que ela fez? Não aconteceu nada. Mas Adão viu que ela comeu,
E ele falou, e ele conhecia o propósito de Deus e a ordenança que Deus colocou na vida dele. E ele falou assim: e agora? A Eva comeu, ela vai morrer. E ele se sentiu triste por causa disso. Porque ele sabia que a Eva era a responsabilidade dele. Adão foi omisso? Foi. Não ensinou a Eva como deveria ter ensinado. Adão foi ausente na vida da Eva, porque não estava ali, talvez naquele momento que ela cometeu esse erro. A Bíblia não deixa isso muito bem claro, mas eu acredito que em determinado momento na vida, ele foi ausente. E ele sabendo que a Eva ia morrer, e a Eva, aí no versículo 7, continua, capítulo 3, versículo 7, continua a história. A partir do momento que a Eva deu para Adão comer, e o Adão comeu, aí no versículo 7 fala, e os olhos dos dois se abriram, e pereceram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. O pecado entrou por culpa do Adão. Foi naquele momento que entrou o pecado. Não foi no... Qual atitude que Adão deveria ter naquele momento? Pedir ajuda, né? Deus, Eva fez isso, não podia ter feito. E agora, Deus? O que nós fazemos? Mas Adão foi lá, Eva deu. No sentimento que ele tinha, ela falou assim, eu sou responsável pela Eva. Se a Eva vai morrer, quem deveria morrer era eu. E aí ele acabou comendo do fruto, porque ele falou, o que ela passar, eu vou passar junto. E por que eu falo isso? Eva foi enganada, Adão não. Adão sabia que ia morrer. Isso fica bem claro no texto, 1 Timóteo 2, versículo 14. E ele fala assim, Adão foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eva não foi enganada. Quer dizer, Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Aí entrou o mal em Adão, né? Você sabe quando entra o mal na pessoa, entra o medo, entra a dúvida, entra todos os defeitos. Entra tudo aquilo que eu cobrava de Deus. Deus, por que o Senhor criou o homem desse jeito? Não, ele não criou. Entrou ali quando Adão comeu do fruto, que não podia ter comido. Provavelmente, se o Adão não tivesse comido, talvez eles até se perpetuassem daquela maneira. Sem consequência para Eva. Adão dá uma bronca na Eva, não faça mais isso. Deus perdoou. Mas por que Deus deu o plano de salvação para nós? E eu creio que Adão faz parte desse plano de salvação. Eu creio que Adão faz parte disso. Porque Deus, quando criou o homem, Ele criou com sentimentos. E a palavra dele fala, enganoso é o coração do homem. Adão cometeu um deslize ali, ele não podia ter feito isso. Eu não creio que Adão amou mais a Eva do que o próprio Deus. Não. Eu creio que Adão sentiu uma responsabilidade muito, muito grande, a ponto de falar assim, eu vou passar junto com a Eva todo esse castigo que a Eva vai passar. Eu creio nisso. Sabe? E Deus é assim, Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. Deus olha para aquilo que nós temos dentro de nós. Ele olha para os nossos sentimentos. Ele olha para a nossa maneira de ser. Bom, sabe o que Deus viu em Adão? Ele viu amor. Ele viu que aquela atitude de Adão foi uma atitude de amor. E porque Adão usou de amor e misericórdia com Eva, ele também usou de amor e misericórdia para com o homem. E daí veio o plano da salvação. Aliás, o plano da salvação já existia, né? Antes da criação do mundo, Deus já sabia que o homem ia pecar, porque tinha um coração enganoso. O plano já existia, mas aí ele se concretizou.
Bom, eu separei aqui também alguns versículos, né, que possa dar um pouco mais de embasamento bíblico, né, para aquilo que eu estou dizendo, né. Então, vamos abrir lá em Efésios 5, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Muitas coisas que acontecem no Antigo Testamento, elas profetizam coisas que vão ser explicadas no Novo Testamento. O Adão, ele morreu porque ele sentiu amor pela Eva, né? O amor que ele tinha pela Eva. E por causa disso, Deus permitiu que Jesus morresse por amor que ele tem ao homem. Foi isso que ele falou assim. Então, o Adão é como se fosse Jesus. E a Eva como se fosse a igreja. E Deus quer realmente que nós possamos entender mais sobre a palavra dele e do amor que ele quer para conosco. Bom, ali no Efésios 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Assim mesmo se entregou por ela. A Bíblia é bem clara. Ela fala assim, nós, como homens, temos que amar as nossas esposas. Adão tinha que amar Eva. E a Bíblia é bem clara, que fala assim, que Deus deu Jesus por amor que ele tem à igreja. Continuando ali no versículo 28, no mesmo capítulo de Efésios 5. Versículo 28. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém aborrece a sua própria carne. Antes, a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. Nós sabemos que Deus é amor. E quando nós aprendemos da Bíblia, o que nós estamos lendo aqui é um livro de romance. Tá certo que é um livro de romance com bastante aventura, né? Mas é muito romance. É muito amor. Bom, agora vamos para Efésios 2, do versículo 1 ao 9. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O príncipe do poder do ar é o maligno, né? Que ele sempre vem para nos confundir, né? Ele sempre vem com os lados inflamados para trazer dúvida. Tudo que acontece na nossa vida desde lá da origem. Ele quer despertar dúvidas em nós, para que nós cometemos erros, para que nós sejamos desobedientes. A palavra nos ensina que desobediência é rebeldia, e rebeldia é pecado. O maligno não quer mais que a gente seja rebelde, que a gente fique o tempo todo pecando. Quanto mais a gente pecar, mais longe de Deus a gente vai estar. Sendo que o plano de Deus é justamente o contrário, que nós sejamos cada vez mais santos, cada vez mais falamos do amor dele, da transformação que ele tem sobre as nossas vidas. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivemos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo em seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela veio a nós pela graça de Deus. Deus deu Jesus pelo amor que Ele tem aos homens, pelo amor que Ele tem à sua igreja. Mas só que isso depende também de nós termos o livre-arbítrio de receber Jesus em nossas vidas. E isso vem através da fé. Eu levei 1 ano para ser convertido. A minha fé foi trabalhada. E eu sei que todos os dias ela está sendo trabalhada. Como nós lemos lá no versículo anterior, diariamente. Quando Adão morreu, o termo no hebraico falava assim, morrendo, morrerás. Porque ele está indo caminho da morte. Mas quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é justamente ao contrário. Nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Mas eu recebi Jesus. E aí começa uma outra etapa na vida. Vivendo, viverás. Só que isso não é uma coisa da noite para o dia, né? Isso leva tempo. Assim como Adão não morreu de imediatamente quando ele comeu da árvore que não poderia ter comido, e ele começou a sofrer a disciplina de Deus, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós sentimos que a vida de Deus entrou dentro de nós. Mas assim, você sente uma grande transformação na vida, mas ali começa um processo de santidade, é dia após dia, dia após dia. E essa transformação é perseverança. Nós temos que ser perseverantes. Nós não temos... E a nossa fé é trabalhada. E quando a nossa fé é trabalhada, nós começamos a fazer mais da vontade de Deus. Bom, eu estou... Última página, apóstolo. Não estourar no tempo, não. Bom, um dos textos mais bonitos que eu vejo na Bíblia, lá em Timóteo, nos ensina que a Bíblia só tem um autor, e esse autor é o Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por vários homens, mas todos eles foram influenciados pelo Espírito Santo. Todo veio a revelação do Espírito Santo aos homens que escreveram a Bíblia. E eu falo isso porque assim, porque ela não é contraditória, muito pelo contrário, ela tem muita razão de ser. O que muitas vezes a gente não consegue entender, porque nós não temos a revelação do Senhor em nossas vidas. Mas quando a gente começa a ter revelação, a gente vê que existe um princípio, um meio e um fim. O princípio foi a transgressão. O meio é quando nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida. Aí já sabemos que somos salvos, mas aí vem todo o processo de santificação. E esse é dia após dia. Todos os dias. Buscar a santidade é todos os dias. E por final, vem as boas novas, né? Ou seja, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida. Ser participante do meu reino. Então, eu falo isso assim porque eu acho tremendo, né? Porque eu falo assim, como que ali no primeiro livro da Bíblia fala da árvore da vida, né? E depois você não escuta mais falar da árvore da vida, a não ser em Provérbios, né? Que fala como um princípio de sabedoria, né? Como um princípio de revelação do Senhor. Mas aí ela vai falar só no finalzinho da Bíblia, que é em Apocalipse, lá bem para o final da Bíblia. Então isso prova o quê? Que tem todo um raciocínio. Deus está no controle o tempo todo. Deus sempre está operando. Muitas vezes nós não enxergamos, mas Ele está ali presente. Uma das coisas mais curiosas que eu acho é que quando eu entro na internet e vejo o que os cientistas procuram e querem saber, o que na realidade eles querem entender é a mente de Deus, né? Mas eles querem entender a mente de Deus através do conhecimento, né? Assim, das coisas que foram criadas. E está havendo uma transformação tão grande no meio científico,
que hoje grande parte dos cientistas deixaram de ser evolucionistas para ser criacionistas. Porque eles falam, para as coisas existirem da forma que existe uma sabedoria que foi criadora de tudo isso. Então, existe um Criador. Só que eles falam assim, existe um Criador, mas não define quem é o Criador, né? Porque definir que o Criador é Deus, aí já vai entrar em religião. E eles não querem entrar em religião. Então, aquele processo de evolução, no meio científico, já está acabando. É processo da criação mesmo. Bom, mas eu vou encurtar para não ficar longo. Bom, em Gênesis 3, do versículo 22 ao 24, fala assim: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Na realidade, quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, é que ele não queria que eles comessem da árvore da vida. Por quê? Porque o mal entrou dentro de Adão, o mal entrou dentro da Eva. E se eles comessem da árvore da vida, eles iam se perpetuar numa condição de maldição. E Deus não quer isso. Deus não quer que nós nos perpetuamos da maneira errada como nós somos. Deus quer que nós nos perpetuamos em santidade. Daí veio o plano da salvação. E daí vem o mandamento de Deus: sede santo porque eu sou santo. Ou seja, é a transformação que acontece na nossa vida. Se nós somos perseverantes e chegamos e batalhamos a boa obra, né, como Paulo fala, né, batalhar a verdadeira guerra, né, uma guerra espiritual, e chegar ali na Nova Jerusalém, que ali vai falar novamente da árvore da vida, ele já fala o que vai acontecer conosco, porque aí nós passamos por todo esse processo de santificação. Em Apocalipse 22, do versículo 2 ao 3. Ele está falando da Nova Jerusalém, assim um pouquinho antes ele fala que é o do Rio da Vida, né? No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição. Nunca mais haverá maldição. Nós vamos nos perpetuar em santidade. Nunca mais haverá maldição contra alguém, e nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Gente, isso é um pouquinho da minha história. Espero que seja edificante na vida de vocês. Vou passar de novo o microfone para o apóstolo. Espero que isso faça a pensar, mas que também faça ser um motivo de motivação a buscar mais de Deus, a buscar da palavra dele, a buscar essa transformação. Porque nós somos transformados de glória em glória. E eu sempre comento assim, a salvação vem quando nós aceitamos Jesus. Mas a santidade é literalmente uma vida. E essa vida é morrer, é a sua vida, morrer com Cristo na cruz, para que Ele possa viver dentro de você. Hoje.